Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ver todos aqui nessa manhã e é muito bom saber também, que nós estamos retomando com os nossos cultos pela manhã e é uma alegria para mim, eu gosto muito dessa ideia do culto da manhã, e nós já vimos já há algum tempo nos preparando para isso, orando a respeito disso também e que bom que Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos agora reunidos também pela manhã. Então, muito bom ter você com a gente aqui hoje, ter a sua família aqui hoje participando pela manhã do nosso culto da manhã. E também nós vamos participar hoje da Ceia do Senhor. É um momento também muito importante na vida do povo de Deus, da nossa igreja. Então, todos estão já convidados para esse momento também, onde nós vamos estar refletindo, relembrando a morte e o sacrifício de Cristo no nosso lugar. Amém? Então, nós vamos hoje olhar para uma passagem, obrigado Márcio, da palavra de Deus, um texto, está lá no livro de Gênesis. Então, convido você a ir comigo lá para o capítulo 19 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler, é um capítulo um pouco longo, então nós vamos fazer uma leitura aqui bem rápida, aqui, bem dinâmica do texto, e aí eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus. É importante nós lermos a palavra de Deus de forma pública também, na Bíblia nós vemos muitos exemplos disso, em que a palavra de Deus era lida publicamente. Nós vamos fazer isso aqui, ler, a fim de fixar no nosso coração aquilo que a Bíblia deseja comunicar a cada um de nós, ensinar a cada um de nós. Então, o versículo 21, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo e lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar o pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. E Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. E nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, do mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a mulher, suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. E tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar.
da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. E Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. E não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. E aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que me dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, e mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Significa pequeno, pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. E quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. É aqui, meus irmãos, para a gente se situar um pouco aqui na história, né? Então, quero convidar você a mais um momento, fecharmos os olhos, temos um breve momento de oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nos alegramos nessa noite e podemos estar aqui, Senhor, reunidos como igreja, Senhor, como Teu povo, como família, para juntos, Deus, servirmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e também refletirmos na palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra, ela possa realizar, Senhor, em nós a transformação, que ela possa operar em nossas vidas, Senhor Deus, que ela possa cumprir, Senhor Deus, o seu propósito em cada um de nós, Senhor Deus. Nos abençoa nesta manhã, que sejamos edificados pela Tua palavra, Senhor, mais uma vez. É o que te pedimos e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um coração relutante e uma graça triunfante. A graça de Deus que trabalha, que age em nossas vidas e que triunfa a despeito das nossas fraquezas, a despeito do nosso coração que muitas vezes oscila, a despeito do nosso coração que muitas vezes duvida, a despeito do nosso coração humano, a graça de Deus, ela triunfa, ela é uma graça triunfante. Meus irmãos, nós temos às vezes uma dificuldade de enxergar e perceber a graça de Deus no Antigo Testamento. Nós pensamos que esse tema da graça de Deus é um tema que só está presente no Novo Testamento, que o Evangelho é algo que se encontra apenas no Novo Testamento. Isso não é verdade. O Evangelho está presente desde Gênesis. Por toda a Bíblia nós vemos o tema da graça de Deus, uma graça que triunfa sobre o pecado, uma graça que triunfa, que vence as mazelas humanas, o pecado, as tragédias humanas, uma graça que vence o pecado, uma graça que ela vai transbordar, ela vai ir além daquilo que nós muitas vezes enxergamos como uma impossibilidade. E meus irmãos, nós percebemos o tempo todo isso acontecendo na palavra de Deus. Eu gosto muito do teólogo e filósofo Agostinho de Hipona. Ele dizia o seguinte: no Novo Testamento nós temos o Antigo Testamento sendo revelado. Muitas coisas obscuras lá no Antigo Testamento, elas vão se descortinando no Novo Testamento. Então, Agostinho de Hipona disse: o Novo Testamento expõe, revela o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento esconde o Novo Testamento. O Novo Testamento, o Evangelho, está escondido no Antigo Testamento. Ele está lá, mas de forma velada. Mas no Novo Testamento, nós temos então a revelação plena. Nós temos então, meus irmãos, no Novo Testamento, o ápice da revelação de Deus. O Evangelho, a graça sendo revelada no Novo Testamento.
mas existem lampejos da graça no Antigo Testamento. Existem lampejos da graça de Deus por todo o Antigo Testamento. E essa é uma história que a gente tem a tendência de olhar para ela, para a destruição da cidade de Sodoma, né, e Gomorra na Bíblia. A gente olha para Deus aplicando o seu juízo sobre esta cidade e a gente pensa assim, que Deus malvado esse, né? Como é que pode Deus mandar fogo sobre uma cidade? E a nossa primeira intuição ao ler essa história é essa, né? Natural. Tem muita coisa que a gente lê do Antigo Testamento que nos choca, né? A gente fica assustado com esse Deus. A gente fica, né? Será que esse Deus do Antigo Testamento era um Deus meio zangado, um Deus meio de mau humor, um Deus meio, né, carrancudo? Que Deus é esse que destrói uma cidade? Meus irmãos, até Deus chegar nesse ponto de decretar e aplicar o seu juízo, dar o seu veredito sobre a cidade de Sodoma, Deus foi longânimo com essa cidade. Deus deu muitas chances, Deus deu muitas oportunidades, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que custa ficar irado. O pavio de Deus é longo, enquanto o nosso pavio é curto. A gente tem um pavio muito curto, não é? A gente se ira facilmente. A Bíblia diz que Deus não é assim. Deus é um Deus que demora, Ele custa se irar, Ele é tardio em se irar, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus que tem um ânimo longo. Então, meus irmãos, Deus deu muitas oportunidades para que os cidadãos de Sodoma, as pessoas que viviam nessa cidade, se arrependessem. Inclusive Ló também. Deus foi misericordioso. Deus estendeu, Ele esticou o elástico da sua graça. O elástico, eu sempre comparo a graça de Deus com o elástico. Se pegar um elástico, você vai esticando o elástico, ele vai dando de si. Você vai esticando, ele vai dando de si. Mas chega um momento em que ele não dá mais de si. Ele já esticou o máximo que ele podia esticar. E aí o que acontece com o elástico? Ele arrebenta. Aí entra a ira de Deus, né? Aí Deus aplica o seu juízo. Mas para chegar nesse ponto, o elástico tem que ter esticado muito. Foi o que aconteceu com a cidade de Sodoma. O elástico esticou. E se a gente olhar, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a cidade de Sodoma, ela se tornou um símbolo de uma cidade imoral. Imoral. Uma cidade que sucumbiu diante da maldade dos seus dias. E essa história de um sobrinho, que Abraão tinha um sobrinho que estava com ele desde que ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, você lembra disso? Que Deus chamou Abraão lá atrás? Deus chamou Abraão e disse a Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, sai de Ur dos Caldeus, da região da Mesopotâmia, você vai sair daí e você vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar. E Abraão, pela fé, ele fez isso. Ele deixou para trás a cidade de Ur dos Caldeus e ele, ouvindo a voz de Deus, então, ele obedeceu a Deus, ele deixou para trás a sua terra, saiu da sua zona de conforto e ele foi em direção a uma terra que ele não sabia onde ficava. Ele foi rumo ao desconhecido, a um futuro desconhecido. Fé. Fé. Deus vai me indicar, Ele vai me mostrar onde fica esse lugar, essa terra que eu não conheço. Ele agiu por fé e ele fez isso. Só que ele não fez isso sozinho. A esposa de Abraão foi com ele, né? Ele levou também com ele o seu sobrinho Ló. Meus irmãos, o sobrinho de Abraão, Ló, deu dor de cabeça para Abraão, viu? Ele era como um filho para Abraão. Existia uma relação paternal entre Abraão e Ló. Ele amava muito Ló. E, meus irmãos, ele tirou Ló de cada fria, de cada enrascada, se não fosse Abraão na vida do Ló. Sabe aquela pessoa que você diz assim, se não fosse fulano na vida dele, olha, não sei o que seria daquela pessoa se não fosse aquela pessoa na vida dele, né? Aonde que aquela pessoa estaria hoje? Abraão foi uma pessoa que exerceu um papel muito importante na vida do seu sobrinho, Ló. E Ló, então, ele vai para a esquerda e Abraão vai para a direita. Porque a história vai dizer que eles prosperaram muito, eles cresceram muito, os seus rebanhos multiplicaram e a terra não comportava mais. Então, a história vai dizer, a história bíblica,
que Abraão chegou para Ló e disse: olha, para que não haja contenda mais entre nós, conflito entre nós, vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você quer ir. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou com os meus pastores, com os meus rebanhos, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. E diz que Ló olhou para essa região aqui, próximo a Sodoma, e ele viu que aquele lugar, aquelas campinas eram verdejantes, era uma terra boa para o cultivo. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, e ele fica deslumbrado. Ele diz: é para lá que eu vou, é lá que eu vou edificar e vou colocar a minha tenda, né? E meus irmãos, Abraão disse: então tá bom, né? Então tá bom, tá decidido. Você escolheu ir para lá, eu vou para cá. Só que o que acontece, meus irmãos? Ló vai se tornando parte de uma cidade que estava totalmente mergulhada no pecado, na imoralidade, na devassidão. A cidade que a Bíblia vai registrar e vai colocar para nós como uma das cidades mais imorais que já existiu dos tempos bíblicos. E, meus irmãos, o que acontece hoje? Essa história que está registrada aqui em Gênesis 19, ela apresenta um desafio para os cristãos de todos os tempos, épocas e fases da história. Qual o desafio? Como vivermos num mundo caído, numa sociedade totalmente, onde os valores estão totalmente trocados, invertidos? Como vivemos nesse mundo caído, sem sermos engolidos por esse mundo, sem sermos consumidos por esse mundo, sem sermos intoxicados pelo ambiente cultural onde nós cristãos vivemos e estamos inseridos? O desafio que essa história coloca para mim e para você como cristãos hoje é como sermos cristãos em meio a uma sociedade que não valoriza os mesmos valores que nós valorizamos. Como ser cristão vivendo em Sodoma? Como servir a Deus, como sermos tementes a Deus, vivendo nesse ambiente que nós vivemos, cultural, sem sermos influenciados por esse ambiente? É o desafio, meus irmãos. É o nosso desafio de cada dia. É o nosso desafio de cada dia, esse, como cristãos. Eu não sei se você tem acompanhado hoje no mundo, mas existem cidades hoje que têm índices de poluição elevadíssimos. Eu vi uma notícia essa semana de que a Índia está já entre os países do mundo onde a poluição tem índices muito elevados ao ponto de eles fecharem as escolas. Isso aconteceu agora esses dias atrás, lá na Índia, fecharam as escolas, não vai ter aula, porque não dá para respirar esse ar. A poluição é algo que está presente. E as pessoas vão respirando esse ar, o ar da poluição. E Ló estava vivendo numa cidade espiritualmente poluída. Os índices de poluição da cidade de Sodoma, do ponto de vista moral e espiritual, eram elevadíssimos. O pecado havia penetrado todas as esferas da sociedade. Era uma situação de caos, um caos generalizado. E Ló estava se habituando a isso. Ele estava respirando o ar de Sodoma. E o ar de Sodoma estava entrando pelas narinas de Ló, ao ponto de eles começar a ser intoxicado por aquela cultura e por aquele meio em que ele vivia. Meus irmãos, Ló foi se acostumando com a poluição. Passou-se o tempo, ele foi se acostumando, ele foi se habituando. Lá no fundo do coração dele, ele conhecia a fé de Abraão. Ele conhecia o Senhor. Ele era justo. Você acha que ele não se afligia, que o coração de Ló não se afligia por conta de tudo que ele estava vendo acontecer? Claro. Mas ele foi revelando um coração relutante e hesitante. E o coração de Ló era um coração que era habitado por essa tensão. Um coração que ao mesmo tempo conhecia Deus, mas ao mesmo tempo estava
entre dois mundos, entre duas realidades. Um coração relutante que vai experimentar a graça triunfante de Deus. Eu quero olhar para algumas características de um coração hesitante, um coração relutante, um coração que custa se render ao senhorio de Cristo, um coração que tem dificuldade e que custa em se dobrar ao Senhor, em se curvar diante do Senhor, do reino de Deus e dos valores do reino de Deus. Um coração que custa se submeter à autoridade de Cristo, aos valores do reino de Deus. E aí começa então a ceder aos valores desse mundo. Ao invés de trazer os valores do reino de Deus para este mundo, nós começamos a inverter isso. Nós começamos a absorver, a assimilar os valores desse mundo, a mentalidade desse mundo, os padrões desse mundo, os ídolos desse mundo começam a fazer parte da nossa vida. Mas o coração de Ló era esse coração, como o seu coração e como o meu coração. Então a questão que fica para nós, meus irmãos, que eu quero levar a gente a refletir hoje, como ser crente vivendo em Sodoma? Como ser cristão, manter a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, vivendo numa cidade como Sodoma? Vamos lá. Uma primeira marca, um traço do coração hesitante, é um coração que não tem credibilidade. Quando os homens chegaram à cidade de Sodoma, você vai lembrar que Deus mandou quantos homens para destruir a cidade de Sodoma? Quantos anjos? 2 anjos. E muitas vezes na história, Deus aplicava o seu juízo por meio dos seus anjos. E isso está acontecendo aqui. Deus está enviando 2 anjos para lidar com a cidade de Sodoma. Fraquinho esses anjos, hein? Fraquinho, né? 2 anjos só para acabar com uma cidade. Você imagina o poder desses anjos. Os anjos são seres celestiais e eles são extremamente poderosos. Os anjos são seres muito poderosos. Para resolver o problema de uma cidade, Deus conversa com 2 anjos. Ó, vocês, vem cá, tem uma missão para vocês. Aí os anjos comparecem diante de Deus. Fala, Senhor, né? Fala, qual é a nossa missão? Eu estou enviando vocês para destruir uma cidade. 2 anjos. Esses 2 anjos, esses 2 visitantes, quando eles aparecem à cidade de Ló, os primeiros versículos aqui do capítulo 19, vão nos dizer que Ló estava aonde? Ele estava sentado à porta da cidade. Quando esses 2 anjos, eles se aproximam da cidade de Sodoma, eles olham para a porta da cidade e eles dão de cara com quem? Com Ló. Ló estava sentado ali à porta da cidade. A gente lê isso, a gente pensa, tá, mas o que tem? Jó estava lá sentado, estava descansando, talvez estava olhando a banda passar, estava lá, de boa, né? Sentado na porta da cidade. Pode ser uma informação que aparece aqui para nós que não tenha muito sentido. Mas a porta da cidade, na cultura daquela época, daquele tempo, a porta da cidade era o centro administrativo da cidade e judiciário da cidade. Era o local onde as questões administrativas da cidade e jurídicas eram ali debatidas e também resolvidas. Então, se tivesse algum problema de litígio, as pessoas encaminhavam esses litígios, iam até a porta da cidade e encaminhavam essas questões para que essas questões de litígio fossem ali resolvidas, administradas. Ló era alguém importante. Uma primeira pista que a gente tem aqui interessante também sobre o papel de Ló dentro da cidade de Sodoma é que Ló não era qualquer pessoa. Ló fazia parte desse centro administrativo. Ele exercia um papel muito relevante e muito importante dentro daquela cidade, meus irmãos. Ele era um magistrado, ele era um juiz que lidava com questões importantes, mas não tinha credibilidade. Não tinha credibilidade. É lamentável hoje a gente perceber na nossa sociedade que tem pessoas que se autodenominam cristãs, carregam sobre elas o título de serem evangélicos, cristãos, estão em lugares importantes da sociedade hoje. Estão na política,
estão lidando com a legislação, são juízes, são promotores, são pessoas que poderiam exercer uma influência significativa, mas não possuem credibilidade. Não possuem credibilidade. É lamentável nós percebemos hoje isso. Cristãos que estão em lugares importantes, mas não estão exercendo um papel relevante na sociedade, porque não possuem credibilidade. Ló não possuía credibilidade. Ele fazia parte de um órgão importante da cidade de Sodoma, mas ele não tinha credibilidade. Onde é que a gente vê isso? No versículo 9, olha o que acontece quando os cidadãos de Sodoma montam uma espécie de cerco ao redor da casa de Ló. Eles querem entrar. Meus irmãos, o texto vai narrar para nós aqui no versículo 9, se a gente ler, vamos ler o texto. Olha só o que diz ali. Os homens chegaram e cercaram ali a casa onde Ló estava com sua família e os visitantes também, os 2 anjos que foram enviados por Deus. Eles começaram a gritar, sai da frente, gritaram. E disseram, este homem que chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer dar uma de juiz? Quer dizer o que a gente tem que fazer, deixar de fazer? Quem Ló pensa que é? Quem Ló pensa que é? Meus irmãos, esses homens de Sodoma, eles bateram na porta de Ló e o que eles queriam? Eles queriam abusar daqueles 2 homens, anjos. Queriam manter relações com aqueles homens. Essa história nos choca, porque o que o autor, Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele quer imprimir na nossa mente aqui? Ele quer nos chocar. O autor, quando escreve isso, ele quer causar essa reação em você enquanto você está lendo essa história, de espanto, de choque. Para que você entenda a situação em que essa cidade se encontrava. Homens dos mais jovens aos mais velhos, querendo entrar à força dentro da casa de Ló, que estava sendo hospitaleiro e recebendo aqueles 2 homens na casa dele, dando refeição, recebendo. Aqueles homens queriam invadir a casa de Ló para ter relações com os anjos. Na Bíblia aconteceu o contrário, anjos que mantiveram relações com os seres humanos na Bíblia. E a Bíblia diz que daí vai nascer uma descendência de gigantes, anjos caídos que se perverteram. Mas aqui está acontecendo o contrário. O ser humano, pessoas querendo ter relações com anjos. Você percebe que a coisa aqui estava do avesso. Estava do avesso. E o que Ló faz? Ló fica apavorado. Ele fica apavorado, ele tenta proteger aqueles homens que estavam com ele. Ele tenta se defender, mas aqueles homens não dão a mínima para aquilo que Jó está falando. Sabe o que é isso? Falta de credibilidade. Credibilidade. Ninguém levava a sério o Ló. Ninguém levava. Olha só o versículo 14. Versículo 14. Quem mais que não levava Ló a sério? Além dos homens de Sodoma, olha o versículo 14. Então Ló foi falar com os seus genros, quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava... O que está escrito ali, meus irmãos? Pensaram que Ló estava brincando. Ele estava falando uma coisa muito séria. Mas ninguém levava Ló a sério. Porque ele não tinha credibilidade nem com o genro. Quando o sogro não tem credibilidade com o genro, meu irmão, é porque a coisa mesmo está complicada, né? O genro não tem credibilidade, não leva o sogro a sério. A coisa está feia. Ló estava dizendo, olha, vai acontecer uma catástrofe, a cidade vai ser destruída, e eu estou alertando vocês, nós temos que fugir, temos que empreender uma fuga dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Ló, é uma piada que tu está contando, só pode, né, Ló?
Começaram a rir, meus irmãos. Por quê? Porque Ló não tinha credibilidade. Ninguém levava Ló a sério. Se nós não convencemos as pessoas por meio do nosso exemplo e do nosso testemunho como cristãos, nós não convenceremos por meio das nossas palavras. Se você não tem um testemunho de vida lá fora, que é um testemunho que convence o mundo de quem Deus é, nós não vamos convencer por meio de palavras, se nós não convencemos por meio das nossas atitudes e posturas. Um autor que eu gosto muito, R.C. Hyle, ele escreveu o seguinte, uma frase deste autor: o mundo não levará a sério um cristão que não leva Deus a sério. O mundo não levará a sério um cristão que não leva Deus a sério. Você quer que o mundo te leve a sério? Comece a levar Deus a sério. Nós precisamos começar a levar Deus mais a sério na nossa vida. Enquanto nós não levarmos Deus a sério, enquanto nós brincarmos de sermos cristãos, brincarmos de sermos igreja, brincarmos de sermos discípulos de Jesus, o mundo não nos levará a sério. Você quer que o mundo te leve a sério? Leve Deus a sério. Ló não tinha credibilidade diante da sociedade, não tinha credibilidade diante da sua família. Um outro traço de um coração hesitante é um coração que não gera impacto. Quem não tem credibilidade não gera impacto na sociedade. Simples assim. Não causa nenhum impacto no mundo, na sociedade em que vive. Quem não tem credibilidade não gera impacto. E Ló não gerava impacto. Você vai perceber que a mulher de Ló olhou para trás. E aí a gente culpa a mulher de Ló. Ah, a mulher de Ló olhou para trás, Deus transformou ela numa estátua de sal. A gente gosta de culpar a mulher de Ló. Mas o problema era Ló. Por que o coração dela estava em Sodoma? Por quê? Nós temos essa tendência de culpar a mulher de Ló e só olhar para ela que olhou para trás, mas o coração dela ficou em Sodoma, foi deixado lá com os ídolos de Sodoma, as suas preocupações, os seus afetos ficaram em Sodoma. Por quê, meus irmãos? Por que isso acontece? Porque Ló não fez o dever de casa. Ele foi hesitante. Ele se acomodou, ele se conformou. Ele se conformou. A família de Ló, nós não temos nenhum registro na Bíblia que a família de Ló temesse a Deus. Você não vai encontrar isso. Nenhum registro que a família de Ló, a sua esposa, seus filhos, temessem a Deus. Por quê? Porque Ló não colocou os valores do reino de Deus no coração da sua esposa e dos seus filhos. E quando nós não agimos assim, não somos intencionais em plantar os valores bíblicos no coração das nossas esposas, dos nossos filhos, como homens de Deus, como maridos, o que vai acontecer? Se nós, como pais, não nos importarmos com este tema, e não aplicarmos ao coração dos nossos filhos os valores de Deus, os padrões de Deus, os princípios de Deus, o que vai acontecer? Os nossos filhos vão naturalmente replicar os padrões desse mundo. Eles vão replicar os valores deste mundo corrompido. É isso que vai acontecer naturalmente, se nós como pais não fizermos o nosso tema de casa. Os nossos filhos vão se tornar a imagem e semelhança dos ídolos desse mundo. Dos ídolos desse mundo. Ao invés da imagem e semelhança de Deus. De Deus. Sabe quais são os ídolos do coração dos seus filhos? São os ídolos do seu coração. Quando nós temos um ídolo no nosso coração, esse ídolo do nosso coração vai se tornar o ídolo do coração do nosso filho. E ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida. Quando Deus perde a centralidade e outra coisa ocupa o centro, o lugar que é de Deus na nossa vida.
isso se torna um ídolo no nosso coração. É aquilo que controla a nossa mente, é aquilo que controla o nosso pensamento, é aquilo que você está sempre preocupado, vivendo em função daquilo, servindo, é aquilo que você serve, é o seu ídolo. Você está servindo quem? Aos ídolos desse mundo? Ou você está servindo ao Senhor? Um dos sinais dos fins dos tempos, sabe qual é? Tem muita gente que me procura, pastor, o mundo vai acabar, olha o que está acontecendo, guerras, fome, destruição, doenças. Sim, são sinais dos fins dos tempos. Mas ninguém fala sobre apostasia. Você sabe que um dos sinais dos fins dos tempos é a apostasia. Sabe o que é apostasia? Abandono da fé. Pessoas que estão deixando de seguir a Cristo, que foram cristãos a vida inteira, que serviram a Jesus por muito tempo, mas que em algum momento da sua caminhada, da sua história, decidiram virar as costas para tudo aquilo que aprenderam de Deus, tudo aquilo que ouviram, tudo aquilo que receberam, dão as costas para o Evangelho. Apostatar significa cair da fé, são pessoas que caíram da fé. E isso é um sinal do fim dos tempos. E muitas vezes essas pessoas continuam dentro de muitas igrejas, como crentes nominais. E o Espírito diz claramente, nos últimos dias, lá em 1 Timóteo 4,1, muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Uma segunda característica de um coração hesitante que nós podemos perceber em Jó, estou confundindo Jó com Ló, né? Fácil trocar, né? Jó, Ló. Um coração que demora a agir. Olha só no versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher, suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Versículo 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Essa palavra, hesitado, eu quero que você sublinhe essa palavra. Sublinhe ela. Sublinhe. Palavra hesitado. Tendo Ló hesitado. Sabe o que significa aqui a palavra hesitado? Ele demorou a tomar uma atitude. Ele ficou no mesmo lugar. Ele não teve qualquer tipo de atitude ou de reação diante do que ele ouviu. Meus irmãos, um coração hesitante, ele demora a agir. A demora de Ló aqui, meus irmãos, está nos acendendo uma luz de alerta. Porque muitas vezes nós tratamos os avisos de Deus de forma leviana. Deus vai falando, Deus vai mostrando, Deus vai revelando a sua vontade, Deus vai dizendo para onde é que a gente tem que andar, Deus vai dando vários avisos para nós, mas o que a gente faz? A gente parece muitas vezes que está como Ló, anestesiado. Nós não estamos muitas vezes percebendo a gravidade daquela situação, como Ló também. E muitas vezes nós somos assim. Somos lentos e custamos a tomar certas decisões na nossa vida que Deus está aguardando, esperando que nós venhamos a tomar essas decisões há muito tempo, mas nós vamos adiando, nós vamos procrastinando, nós vamos hesitando, nós custamos tomar uma atitude, custamos tomar uma decisão, quando nós já sabemos o que Deus espera de nós. Nós já sabemos o que Deus espera de nós. E Ló, ele sabia, os anjos disseram, você tem que fugir daqui com sua família. E o texto diz que ele continuou no mesmo lugar. É até cômico isso, né? É engraçado, né? Os homens estão ali, os dois anjos, Deus manda 2 anjos, mas não é suficiente. E às vezes a gente fica pedindo, Senhor, se o Senhor mandar um anjo, se o Senhor falar comigo, a gente quer que Deus fale de uma forma sobrenatural. Se o Senhor usar alguém para falar comigo, alguém que nunca me viu, que nunca me conhece, e a gente fica esperando uma profecia, a gente fica esperando um sinal, algo sobrenatural de Deus para a gente tomar uma atitude. Deus mandou um anjo falar com Ló. 2 anjos falaram, não foi só um, foram 2. E não foi suficiente. E eu tenho a impressão que às vezes nem se Deus mandasse um anjo, meus irmãos, às vezes nós iríamos tomar consciência daquilo que nós precisaríamos fazer. Porque a gente fica sempre esperando uma profecia,
algo sobrenatural, aí sim eu vou ser um crente fiel. Se Deus me sacudir, se uma coisa sobrenatural acontecer, aí sim eu vou ser um crente fiel. Aí sim eu vou ser uma pessoa que vai servir a Deus de uma forma diferenciada, porque a gente fica esperando algo extraordinário acontecer. Mas muitas vezes, mesmo Deus mandando um anjo, não será suficiente. Deus mandou um anjo. Deus mandou anjos falarem com Ló, e não foi suficiente. Aquilo que os anjos falaram não resolveu, porque ele continuou parado no mesmo lugar. Aí o que os anjos tiveram que fazer? Pegar Ló pela mão e puxar Ló. Tiveram que levar quase que à força Ló para fora da cidade. Eles puxaram o seu braço, porque se esses homens não tivessem feito isso, Ló não teria se mexido. Ele não teria saído do seu lugar. E meus irmãos, nós percebemos nessa história aqui um lampejo da graça de Deus. Deus está trabalhando o tempo todo aqui. Diante de um coração relutante, de um coração exultante, que custa se render, que custa entender as coisas, que custa assimilar, que custa se colocar diante do senhorio de Cristo, o que acontece aqui, meus irmãos? Se falar não resolve. Aí Deus tem que usar outros métodos. E a graça de Deus é tão imensa, e ela triunfa sobre corações hesitantes e relutantes, que Deus, ele não desiste de Ló. Deus não desiste de nós. Que bom que Deus não desistiu de você ainda. Que bom que Deus não desistiu de mim, meus irmãos. Por muitas vezes eu pensei que Deus desistiria de mim. Mas que bom que Ele não desistiu de mim. Deus não desistiu de Ló. Mesmo Ló ficando no mesmo lugar, aqueles homens agarraram, cercaram sua família, os agarraram e o tiraram daquele lugar e os levaram para um lugar seguro. A graça de Deus é tão imensa. A graça de Deus vai muito mais além do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Os verbos que aparecem ali quando os homens querem salvar, resgatar Ló daquela catástrofe, são verbos que dão a ideia, meus irmãos, ali, de que eles estavam fazendo isso de forma intensa. Eles puxaram Ló e sua família. Eles tiraram Ló daquela situação. E meus irmãos, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que Deus, ele vai tratando conosco assim. Deus sempre está nos puxando, Ele está sempre nos chamando para perto, Ele está sempre nos trazendo de volta para a sua presença, de volta para o caminho da obediência, de volta à comunhão da igreja, à comunhão com Ele. Deus sempre está nos puxando de volta, meus irmãos, quando nós insistimos em nos manter longe dele. Por último, o coração hesitante não deixa legado. O coração hesitante, além de não gerar impacto, a família de Ló não foi impactada pelo seu testemunho, pelo seu procedimento. Nós percebemos que um coração hesitante não deixa legado. Olha só o versículo 27 e 29. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, porque Abraão estava intercedendo por Ló. Você vai lembrar que Deus resgata Ló por causa da intercessão de Abraão. O texto vai nos indicar que Abraão estava o tempo todo intercedendo por Ló, enquanto Deus estava enviando socorro, enquanto Deus estava indo até a presença do seu sobrinho Ló para resgatar Ló e sua família da cidade de Sodoma. Abraão estava de joelhos, orando e intercedendo ao Senhor. A intercessão, meus irmãos, tem muito poder. A intercessão de um crente tem muito poder. E sabe o que é intercessão? É você não orar por você. A intercessão é quando o alvo da sua oração não é você. É alguém que precisa muito da sua oração. E você começa a interceder. Você se coloca na brecha por aquela pessoa. Isso é intercessão. Se Deus tem despertado você para interceder por alguém, se coloque na brecha por esse alguém. É um parente, é um familiar, é uma pessoa, é um vizinho, alguém que precisa conhecer a Cristo, ter uma experiência com Jesus. E comece a interceder por essa pessoa. Um dia você vai ver Deus tocando o coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai experimentar, vai ter uma experiência com Deus.
Não desista, interceda por ela. Abraão não desistiu de Ló, ele intercedeu por Ló até o fim. E a Bíblia narra os últimos dias de Abraão também, e vai dizer que o tempo todo Abraão se importou com Ló. Mas Ló não deixou legado, meus irmãos. A Bíblia se silencia. Depois dessa história, nós não vemos mais falar nada sobre Ló. Não sabemos quanto tempo Ló viveu, quando morreu. Nós não sabemos. Se ele chegou a ver Abraão de novo, de que forma ele morreu, o que Ló disse, o que Ló pensou após a destruição de Sodoma. Nós não sabemos mais nada de Ló depois dessa história. A Bíblia se silencia em relação a Ló. Meus irmãos, tem silêncios da Bíblia que me perturbam, que me incomodam. Tem silêncios da Bíblia que me incomodam. A respeito do fim de Ló, nós não temos nenhuma informação mais. Não temos mais nenhum registro a respeito da vida de Ló. Isso me incomoda, meus irmãos. Mas é um silêncio que diz tudo. Sabe aquele silêncio que diz tudo? Diz tudo. Ló não deixou legado. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós continuamos vivendo num caminho e temos uma postura hesitante, relutante, e vamos nos conformando com esse mundo, e vamos assimilando os padrões desse mundo, vamos vivendo como Ló. Em Sodoma, há um grande perigo de não deixarmos um legado quando partirmos desse mundo. Não deixaremos legado. Ló não deixou nenhum legado. A Bíblia não fala mais nada, nada mais é dito a respeito de Ló. Enquanto Deus retrata um coração relutante, um coração que não está convicto da graça de Deus, alguém que o seu coração estava pegado a Sodoma e que se deixou levar por sua esposa, olhou para trás, que levou a sua esposa a olhar para trás, porque o coração deles havia ficado lá, nessa cidade em Sodoma. Quero chamar a equipe de louvor aqui, por favor. O coração de Ló e da família de Ló estava em Sodoma. A cidade foi destruída. Deus mandou fogo. De longe, Abraão avista a fumaça subindo, né? Provavelmente se trata de uma erupção vulcânica, né? Os historiadores, arqueólogos, fazendo uma pesquisa desse fenômeno ali que acontece na cidade. Até hoje você tem ali o provável lugar onde isso aconteceu. E até hoje você percebe que existe uma quantidade de sal muito grande ali, né? A mulher de Ló se transforma numa estátua, numa coluna de sal. Essa coluna ainda existe até hoje, que provavelmente foi o lugar onde ela foi coberta, né, por aquela erupção vulcânica. E tudo leva a crer que se trata de um fenômeno como esse. Mas, meus irmãos, enquanto eles estão saindo de Sodoma, eles estão deixando o seu coração lá. Onde é que está o teu coração hoje? Onde é que tem andado o seu coração? Por onde o seu coração tem andado ultimamente? O seu coração está preso a Sodoma? Está apegado a esse mundo e aos deuses, aos ídolos desse mundo e deste tempo? Onde é que está o nosso coração? A gente vive nesse mundo, mas o nosso coração não está aqui. E não deve estar aqui. Nós não devemos criar raízes na cidade de Sodoma. Nós não pertencemos, nós não somos cidadãos de Sodoma, como Ló não era, ele era um estrangeiro, ele veio de fora. Nós não pertencemos a esse mundo. E Deus está hoje nos levando a refletir a respeito desse aspecto da nossa vida, que é extremamente importante, meus irmãos. Aonde está o meu e o seu coração hoje? Aonde está? Está preso a quem? Ou a que tipo de coisas o nosso coração tem se apegado? Convido você a se colocar de pé. E agora nós vamos ter um momento aqui que eu quero levar você a se colocar diante da palavra do Senhor que foi pregada, diante
dessa história que está registrada na Bíblia, para nos levar a refletir sobre a nossa vida, a nossa postura diante de Deus e diante desse mundo e dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, que está na contramão dos valores do reino de Deus, na contramão do propósito de Deus, pelo qual Deus criou esse mundo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e pedir que Deus coloque o nosso coração no lugar certo. No lugar certo. Porque às vezes o nosso coração, ele é um coração hesitante, ele é um coração vacilante, ele é um coração que custa, que demora se ajustar ao coração de Deus, à vontade de Deus, à graça de Deus. Senhor, por mais que nós saibamos que nós somos fracos, que o nosso coração é fraco, Senhor Deus, que a fraqueza, que a dúvida, que a tensão muitas vezes habita o nosso coração. Por mais que nós saibamos disso, Senhor Deus, nós queremos clamar para que a graça do Senhor triunfe sobre a nossa hesitação, sobre o nosso coração, que insiste muitas vezes, Senhor Deus, em permanecer no mesmo lugar, quando o Senhor está nos dizendo que nós devemos tomar uma atitude, uma decisão, devemos agir. Nós demoramos. Mas como é bom saber que muitas vezes o Senhor nos pega pela mão. Senhor, se tem pessoas aqui hoje, Senhor, que estão hesitando, que estão tendo dificuldade em agir, em tomar certas decisões, e estão com essa dificuldade, esta luta, Senhor, estão travando uma luta consigo mesmas, estão travando uma luta contra os desejos, pensamentos do seu coração, estão travando uma batalha, Senhor Deus, espiritual, terrível. Eu quero levar, Senhor, agora essas pessoas a Ti, a Tua presença em oração. E quero pedir que o Senhor, assim como Abraão intercedeu por Ló, eu intercedo por esta igreja, eu intercedo pelas pessoas que estão aqui hoje, Senhor Deus, pelos meus irmãos que estão aqui hoje, por cada um que veio a este culto nesta manhã, Senhor. Eu intercedo pela vida de cada um, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer uma obra de transformação, de restauração, e que a Tua graça vença o nosso pecado, Senhor. Que a Tua graça seja maior, Senhor Deus, que ela vá além, Senhor Deus, além, muito além do nosso pecado, da nossa teimosia, Senhor Deus, da nossa relutância em Te obedecer e fazer a Tua vontade. Que a Tua graça triunfe sobre a nossa fraqueza. Nos perdoa, Senhor, porque nós muitas vezes custamos nos arrepender. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós custamos abandonar aquele pecadinho de estimação. Nós custamos deixar de lado aquele pecadinho. Nós custamos abandonar talvez um vício, Senhor, na nossa vida, ou um hábito, Senhor Deus, que tem nos escravizado por muito tempo, mas nós custamos tomar uma decisão, uma atitude em relação àquilo que está nos prejudicando, talvez, prejudicando a nossa comunhão com o Senhor. Abre os nossos olhos, pega na nossa mão, Senhor, pega na nossa mão e nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos nesse mundo, sem sermos engolidos por esse mundo, sem sermos tragados por esse mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.